Imagine um objeto vindo do espaço interestelar. Um visitante que não pertence ao nosso sistema solar. Agora, imagine que, de repente, esse objeto muda de trajetória. Não uma, mas várias vezes. E que alguns desses movimentos apontam cada vez mais para a Terra. O que faria você pensar? Acidente? Coincidência? Ou talvez intenção? Hoje, vamos falar sobre o 3I Atlas, o cometa que parece não se comportar como um cometa, e sobre a possibilidade perturbadora de que sua rota esteja nos levando para um encontro inevitável. Prepare-se, porque a história que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você olha para o céu. Ele não é o primeiro visitante interestelar que cruzou nosso caminho, mas é sem dúvida o mais enigmático. O Oumuamua passou por aqui como um mensageiro silencioso. O Borisov nos mostrou a face de um cometa clássico, mas o Atlas não se contenta em seguir o roteiro esperado. Desde que começou a ser observado, seu comportamento parece rebelde. Não se move em linhas previsíveis, não respeita a calma matemática da gravidade. Ao contrário, acelera sem aviso, muda de rumo, pisca com intensidade de luz que não fazem sentido para um corpo desse tipo. E o detalhe mais desconfortável, essas alterações não apontam para o vazio. Em alguns cálculos, apontam para nós. Como se, no meio do palco imenso do espaço, esse viajante tivesse escolhido fixar os olhos na Terra. Coincidência? Acaso? Ou algo muito além disso? Cada nova leitura do Atlas parece trazer mais perguntas que respostas. Primeiro, foram as acelerações repentinas. Depois, as mudanças abruptas de direção. Desvios que desafiam a pura gravidade. Em seguida, vieram os pulsos intermitentes de luz, tão regulares que lembram mais um padrão do que um fenômeno natural. Tudo isso começou a formar um mosaico de anomalias que não se encaixam no comportamento de um cometa comum. E foi aí que as teorias começaram a explodir, não apenas em fóruns científicos, mas também em grupos online e redes sociais. Alguns sugerem que o Atlas pode ser uma sonda alienígena disfarçada, observando civilizações como a nossa sem jamais se revelar completamente. Outros acreditam que ele seja um objeto artificial abandonado há eras, vagando pelo espaço até que, por acaso ou propósito, cruze com a Terra. Mas existe uma linha ainda mais inquietante de pensamento, a de que o Atlas não é apenas um visitante, mas um mensageiro. Um objeto enviado com um propósito, talvez um alerta, talvez um teste, talvez algo que sequer conseguimos imaginar. E o que deixa tudo mais desconfortável é que a cada ajuste de trajetória, o Atlas parece reduzir a distância que nos separa dele. Não estamos falando de um impacto confirmado, mas de uma margem que encolhe, de uma probabilidade que antes era remota e agora já não pode ser ignorada. E se estivermos presenciando o primeiro contato? Não como sonhávamos nos filmes, com mensagens pacíficas ou naves pousando, mas de uma forma silenciosa, enigmática, que apenas sugere sua presença até o momento certo? Para a ciência, cada cometa que cruza nosso caminho é como uma cápsula do tempo, um fragmento congelado que guarda a memória da formação do sistema solar. Mas o Atlas parece ultrapassar esse conceito. Ele não se comporta apenas como matéria inerte viajando ao acaso, e em certos momentos dá a impressão de carregar uma intenção. E é aqui que ciência e filosofia se entrelaçam. Se esses sinais que vêm dele realmente não forem naturais, o que estamos presenciando não é apenas um fenômeno astronômico, mas uma mensagem, escrita no silêncio do espaço e projetada para ser percebida. Essa ideia mexe com algo profundo. Porque um objeto vindo de fora do sistema solar, desviando seu curso e agora se inclinando em nossa direção, toca dois instintos que sempre nos acompanharam: o medo de sermos ameaçados e a esperança de não estarmos sozinhos. Mas, e se o silêncio não for um vazio? E se for um convite?
Um palco preparado onde a humanidade é a única voz até que chegue o momento de ouvir a resposta. Talvez o Atlas seja apenas o prenúncio de um diálogo maior, um chamado para que percebamos que não somos meros espectadores, mas parte ativa de uma narrativa que ainda não entendemos. A ciência coleta dados frios e objetivos. A filosofia tenta dar sentido a eles, e juntas abrem a porta para algo maior, a transcendência. O Atlas pode não ser apenas um visitante distante, ele pode ser um espelho, refletindo nossos medos mais íntimos, nossas esperanças mais ousadas e o desejo humano de encontrar propósito no vasto mistério da existência. Agora vamos ao pior cenário. E se o Atlas realmente mudar sua rota final e colidir com a Terra? O impacto desse nível não seria apenas mais uma catástrofe natural. Seria um acontecimento que ultrapassaria qualquer registro da história humana. A energia liberada superaria em milhões de vezes o arsenal nuclear do planeta. Oceanos poderiam se erguer em ondas colossais, céus seriam obscurecidos por poeira durante anos, e a própria continuidade da civilização como conhecemos estaria em risco. Mas talvez a pergunta mais perturbadora não seja sobre os efeitos físicos. A verdadeira questão é: como nós reagiríamos ao perceber que um visitante vindo de fora do sistema solar escolheu ou foi guiado justamente até nós? Seria visto como um aviso, um julgamento, ou como o início de algo maior do que conseguimos imaginar? No fim, o maior impacto pode não ser no solo da Terra, mas dentro de cada um de nós, a consciência de que não estamos no controle e que talvez façamos parte de uma história escrita em uma escala muito maior do que a humana. E aí eu te pergunto, se esse fosse o começo de um novo capítulo para a humanidade, você estaria preparado? Se esse tema te fez refletir, curta o vídeo e se inscreva no canal, porque juntos vamos continuar explorando os mistérios do universo e questionando aquilo que até hoje parecia impossível.